E os índios? Todo mundo fala que é importante conhecermos a nossa própria raiz. Mas por que é tão importante assim? O que isso muda no que eu sou hoje? Imagina como uma estrutura. Conhecer as nossas raízes nos ajuda a entender quem somos, de onde viemos. Como eu posso dizer em uma analogia? Imagina aqui comigo uma árvore que ela já está de pé, mas ela não tem as raízes dela. Ela já está estruturada, certo? Por mais que não tenha aquela estrutura. Mas digamos que bata um vento ou tenha uma tempestade, ela não vai se secar, ela vai cair. As raízes dão uma força. Então, essas tradições são nossas raízes. Mas como isso impacta na maneira que nós vivemos hoje? Porque é tão diferente. Não precisa ser tão difícil assim. Vamos fazer assim, vamos todos nós entrarmos agora na história dos povos que viveram e vivem em mais harmonia com a Terra. Vamos conhecer a história da raiz do nosso Brasil. E nas comunidades tinha uma importância com todos que lá estavam. Nossa, eu nunca pensei na entrada de alguém como algo tão especial. Incrível. Olha só, eles aprendem todos juntos, como se fosse uma aula prática o tempo todo. Exatamente, você pegou exatamente o que eu queria dizer. Pensa como as tradições eram passadas no cotidiano, dia a dia, pouco a pouco. Eu acho que eu aprenderia muito mais assim, sem nenhuma prova, somente vivências e experiências. Olha esses objetos, eles parecem ter dado tanto trabalho para serem feitos. Será que não era melhor comprar tudo pronto? Não seria mais fácil? Digamos que antigamente eles não tinham essa opção. Mas falando sobre hoje em dia, o valor não está só no objeto em si. Pense como um processo. Cada traçado tem o seu significado, cada peça tem a sua história, a sua experiência. O valor não está no resultado, e sim em o que você fez para chegar lá. A caça era como um trabalho em equipe. Não era só sobre o alimento, mas sobre todo o processo, toda a guerra e todo o trabalho em equipe e tudo que eles tinham que fazer para chegar lá. Mas não tinha nenhuma competição entre eles? Digamos que Nenhuma competição para saber quem era o melhor na caça ou algo do tipo? Digamos que se não fosse de uma forma divertida, uma brincadeira ou algo do tipo, não. Até porque se acontecesse algum erro, era uma etapa do aprendizado. E no final eles sabiam que eles precisavam uns dos outros. Imagina se fosse assim hoje.
Algumas pessoas não deram tão certo assim. Para a experiência contar, para sabermos tudo que precisamos, algumas pessoas se foram no processo, porém essas serviram de experiência para toda a sabedoria que carregamos em todas as comunidades. Comunidades essas que carregam toda essa inteligência de geração em geração. De geração em geração. De um livro que conta a nossa própria história. Como nós podemos entender quem nós somos se ignoramos de onde nós viemos? Foi-nos concedida a graça de nascer em um país rico em diversidade e em história. E honrar as raízes indígenas é também honrar a beleza da criação divina e a importância de cuidar daquilo que nos conecta à nossa essência. Representar as raízes indígenas é representar a história de um Brasil que até hoje luta por representatividade e respeito. Eu espero de coração que todos aqui saiam daqui hoje entendendo que enquanto tiver um que lute por uma raiz, por uma história, essa história nunca será esquecida. A luta continua!
em primeiro lugar, com 166 pontos, a grande vencedora da noite é a turma CC08. Obrigado a todos pela presença.